Em uma fazenda rural, uma família e seus amigos vivenciam eventos inexplicáveis. Um rabo de cavalo trançado sozinho à noite, passos pesados e grunhidos fora de uma janela, 4 figuras em túnicas brancas movendo-se sincronizadamente, 7 tatus despedaçados e um macaco amarelo correndo na floresta. A escuridão da fazenda, intensificada por um cemitério próximo, cria um ambiente de desconforto que persiste nas memórias. A coleção de eventos estranhos que estou prestes a relatar aconteceu em uma fazenda que minha família possuía. Pode não ser a experiência mais aterrorizante envolvendo lobisomens ou fantasmas, mas são 100% verdadeiras. Esses eventos não ocorreram apenas comigo, mas com várias pessoas, cujas histórias compartilharei da melhor forma que puder. Primeiramente, preciso descrever a fazenda. Localizada em áreas rurais, perto de Porto de Minas, era uma propriedade considerável. Embora as construções não fossem muito grandes, o terreno era vasto, estendendo-se da estrada principal até os arredores da cidade, composto por campos usados para pastagem e pequenos trechos de floresta nativa. Não era um lugar isolado. A comunicação com a estrada e a cidade era fácil, e tínhamos vizinhos relativamente próximos. Na maior parte do tempo, era um lugar adorável. Quando éramos crianças, sempre íamos para lá com amigos que às vezes nos acompanhavam. No entanto, quando a noite caía, todos concordávamos que havia algo assustador na forma como a escuridão envolvia a fazenda. Sempre parecia estar completamente escuro lá fora, mesmo quando a lua estava visível. Isso pode soar como uma exageração infantil, mas realmente parecia assim. Toda vez que prometíamos a nós mesmos que iríamos acampar nos campos à noite, só por diversão, acabávamos desistindo quando o sol se punha e corríamos de volta para a casa da fazenda. O verdadeiro desconforto em relação à fazenda começou com 2 acontecimentos iniciais. Um aconteceu comigo e outro com um amigo chamado Bruno, que estava hospedado na fazenda. Uma noite, por volta da meia-noite, Bruno não conseguia dormir direito e decidiu dar uma volta até um pequeno conjunto de estábulos perto de uma nascente. A luz que iluminava o estábulo estava sempre acesa. Quando ele saiu e olhou para os estábulos e os cavalos, viu algo que o arrepiou até os ossos. O rabo de um dos cavalos estava sendo trançado, mas quando tentou ver quem estava fazendo isso, não havia ninguém. O rabo parecia estar sendo trançado sozinho. Ele ficou olhando incrédulo por alguns segundos antes de voltar rapidamente para a cama, sentindo-se assustado pelo resto da noite. Na manhã seguinte ele nos contou, mas minha irmã e eu não demos muita atenção, embora tenhamos pensado no assunto pelo resto do dia. O que eu não sabia é que o próximo acontecimento seria comigo. Algumas noites depois, por volta das 3 horas da manhã, ouvi passos pesados do lado de fora da minha janela. Sou uma pessoa de sono leve, então isso me acordou imediatamente. Achei que não era nada e mantive os olhos fechados. Todavia, os passos continuaram, e pelo que consegui ouvir, parecia que algo estava andando em um movimento circular, bem em frente à minha janela. Meu coração disparou, mas ainda assim não abri os olhos. De repente, os passos pararam bem ao lado da janela. Eu podia ouvir vagamente uma espécie de respiração pesada ou grunhido, como se alguém ou algo estivesse parado, olhando diretamente para mim através da madeira. Meu coração estava acelerado e eu estava completamente imóvel. Não conseguia abrir os olhos, ou não queria, porque temia que, se o fizesse, veria algo que me aterrorizaria pelo resto da minha vida. Permaneci imóvel e em silêncio. Depois do que pareceu uma eternidade, os passos recomeçaram. Não podia mais ouvir a respiração, e lentamente, os sons pesados se afastaram para um trecho próximo de floresta que levava a outra propriedade. Depois disso, não consegui dormir bem pelo resto da viagem. Quando perguntei a Bruno, no dia seguinte, se alguém estava perto da janela naquele horário, ele disse que a pessoa mais madrugadora só levantava por volta das 6 horas da manhã. Esse não seria o último acontecimento estranho. Alguns anos depois, minha irmã estava brincando lá fora com 2 amigas quando, de repente, 4 silhuetas começaram a se mover em direção ao portão da fazenda. O portão
É uma estrutura grande que bloqueia completamente a visibilidade, exceto pela área inferior das pernas. Minha irmã viu 4 figuras, todas usando túnicas brancas que desciam até os pés. Elas andavam de forma sincronizada até o portão, viravam-se para encará-la e depois se viravam novamente, andando da mesma forma. Isso a deixou desconfortável, e ela rapidamente voltou para a casa principal. Embora não fosse incomum ver pessoas passando pelo portão, já que ele ficava de frente para a estrada, a forma como essas figuras se moviam parecia quase mecânica, com passos sincronizados de forma inumana, mantendo uma distância igual entre si. Além desses encontros, outras coisas estranhas, embora menos diretamente envolventes, ocasionalmente aconteciam. Por exemplo, encontramos 7 tatus completamente despedaçados perto do pasto. Na época pensamos em cães, mas essa explicação parecia vaga e insuficiente, especialmente porque nunca tínhamos ouvido falar de cães de rua na área da fazenda. Outra visão estranha foi relatada por um trabalhador da fazenda, que disse ter visto, por volta das 5 horas da manhã, o que descreveu como um macaco relativamente pequeno, com pelo completamente amarelo, correndo com as patas traseiras a uma velocidade fora do comum na floresta. No geral, o que me intriga é que muitas dessas experiências são difíceis de conectar. Não parece haver uma única coisa responsável por elas. Algumas teorias que gosto de considerar estão relacionadas a um cemitério encontrado ao lado da fazenda. Poderia ser essa a fonte de algumas dessas ocorrências estranhas, como o trançar do rabo do cavalo. Pessoalmente, acho que vai além disso. Havia algo assustador e desconfortável sobre a escuridão na fazenda. Nada estava fora do lugar, mas a própria escuridão parecia estranha. Mesmo que fosse apenas uma exageração infantil na época, mesmo agora, sendo cético, sempre penso nos acontecimentos daquela fazenda quando ouço histórias inexplicáveis. Pode ser que esses eventos tenham sido apenas parte da minha imaginação, mas, se eu voltasse àquela fazenda, ainda sentiria aquele desconforto à noite. Antes de irmos para o próximo relato, comente de onde você está nos assistindo e diga seu nome. E já se inscreve aqui no